Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vídeo é uma gravação referente ao trabalho de máquinas térmicas 1, que compõe a nota para a segunda VA. Esse trabalho é realizado pelos alunos Enzo Henrique de Oliveira e Silva e Matheus Lucas da Silva Senhorinho Moura, cujo tema, do trabalho são as fases do Proconv e a sua influência na adoção de tecnologias e motores de combustão interna automotivos. Tem um resumo, que a gente fala um pouco sobre sobre o que é o programa em si e das fases que historicamente foram feitas, cada fase estabelecendo padrões mais rígidos de emissões, visando mitigar a poluição do ar e promover tecnologias mais limpas nos setores de motor de combustão interna. Enfim, que é um resumo padrão. E pela introdução, o Proconv é um programa brasileiro criado para regulamentar as emissões de poluentes provenientes de veículos automotores. Ele é dividido em várias fases, cada uma estabelecendo padrões mais rigorosos de emissões para veículos, visando a redução da poluição e a promoção de tecnologias mais limpas no setor automotivo. As fases são desenvolvidas em ciclos de planejamento e implementação, com o objetivo de promover melhorias gradativas nas tecnologias dos motores e sistemas de controle de emissão. Essas fases têm influenciado diretamente a adoção de tecnologias em motores de combustão externa automotivos, impulsionando o desenvolvimento e a implementação de inovações para atender aos requisitos mais rigorosos de emissões. Cada fase estabelece limites específicos para as emissões de poluentes, como óxido de nitrogênio, partículas sólidas, hidrocarbonetos e monóxido de carbono. Com o avanço das fases, as montadoras são pressionadas a investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais eficientes, como melhorias de motorização, catalisadores, tecnologias de controle, combustíveis mais limpos e eletrificação e híbridos. Em relação à influência do Procon na adoção das tecnologias em motores automotivos, pode-se observar que o programa tem impulsionado a inovação na indústria automotiva brasileira. As montadoras são incentivadas a investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais limpas para atender aos requisitos das fases subsequentes. Isso resulta em veículos mais eficientes e menos poluentes, alinhados às tendências globais de sustentabilidade e redução da pegada ambiental. Além disso, o Procon tem contribuído para a melhoria da qualidade do ar nas cidades e para o cumprimento de acordos internacionais realizados a reduções de emissões. Agora eu vou falar um pouco sobre as fases P do Proconv, que é relacionado a veículos pesados. Esses veículos incluem ônibus, micro-ônibus, caminhões trator, tratores de rodas, tratores mistos e alguns outros. Estes veículos são as principais emissões de material particulado e óxidos de nitrogênio, resultando em uma constante preocupação. A primeira fase para veículos pesados, a P1, foi implementada em 1986 a 1987 como uma solução do CONAMA para reduzir as emissões de gases poluentes provenientes de veículos automotores. Essa fase inicial alcançou uma redução das emissões de material particulado de 20% para 12% de óxido de nitrogênio. Estudos prévios realizados pela CETESB revelaram a urgência de um programa para diminuir as emissões, impulsionando a criação do programa. O enfoque principal nesse período foi controlar a emissão de fumaça gerada por caminhões e ônibus urbanos, resultando em pequenas modificações tecnológicas. Isso incluiu a recalibração dos sistemas de injeção de combustível. A fase P2 teve início em 1994, seguindo os passos do programa Euro 0 na Europa. Os limites para o monóxido de carbono e os óxidos de nitrogênio foram definidos como 11,20 grama por kWh e 14,40 grama por kWh, respectivamente. Embora as emissões de material particulado não tenham sido legalmente estabelecidas, sugeriu-se o limite de 0,60 gramas por kWh. Além disso, o teor máximo de enxofre no combustível foi fixado entre 3.000 e 10.000 partes por milhão. Tais normas visavam limitar os ruídos emitidos pelos veículos em aceleração e quando parados, estabelecer diretrizes claras para a inspeção de veículos a diesel e reduzir as emissões poluentes. Isso demandou modificações nas câmaras de combustão, melhorias na calibração dos sistemas de injeção de combustível e a implementação do sistema de resfriamento do ar de admissão. Após o sucesso das fases anteriores, o programa progrediu para uma etapa ainda mais rigorosa, a
a P3, que começou em 1996 e equivaleu às normas Euro 1 da Europa. A P3 estabeleceu limites substancialmente mais baixos para as emissões. O teor de enxofre no combustível permaneceu inalterado, mas a emissão de material particulado foi definida em 0,70 para motores até 85 kW e 0,40 para motores acima de 85. Os limites de monóxido de carbono e os óxidos de nitrogênio foram ainda mais reduzidos e, como resultado, os fabricantes precisaram fazer mudanças mais significativas nos veículos, incluindo a adoção de bombas injetoras de alta pressão, turbocompressores e intercoolers para atender à nova legislação. A fase P4 apresentou poucas alterações em comparação com as anteriores, devido à rigidez da fase anterior. A introdução de motores com sistema multiválvulas, que aumenta a cobertura de válvulas na câmara de combustão para melhorar a respiração e a eficiência da queima de mistura de ar e combustível, começou a ser implantado devido às novas regulamentações. Os limites máximos foram estabelecidos e o limite para material particulado e o teor de enxofre também foram alterados. A fase P4, que começou em 2000, correspondeu às normas europeias Euro 2 de emissões. Em 2004, seguindo o padrão Euro 3 da Europa, entrou em vigor no Brasil a fase P5. Essa fase trouxe mudanças substanciais, começando com a redução do teor de enxofre no combustível. Os limites para monóxido de carbono e óxido de nitrogênio também foram estabelecidos, e a emissão de material particulado foi fixada em 0,13 gramas por kWh. Nessa fase, os motores elétricos foram introduzidos. O módulo eletrônico permitiu a injeção de combustível com alta pressão, o que facilitou a conformidade dos veículos com os padrões da fase P5. A fase P6, que foi iniciada em 2009, diferiu das anteriores no Brasil. Pela primeira vez, o país não conseguiu atender os limites estabelecidos devido à indisponibilidade de diesel adequado e a problemas de desenvolvimento e logística do combustível. A ausência da adição de ureia nos veículos também contribuiu para os resultados insatisfatórios. Em 2012, foi implantada a fase P7, que tinha como objetivo reduzir as emissões de óxido de nitrogênio, responsáveis pela formação de fumaça tóxica e chuva ácida. Uma das principais mudanças envolveu a ampliação da utilização do Arla 32, um agente redutor que transforma os óxidos de nitrogênio em substâncias não prejudiciais, como nitrogênio e água. Esse agente é injetado no escapamento de veículos equipados com sistema de redução catalítica seletivo, CSR, reduzindo as emissões de óxido de nitrogênio em até 98%. A fase 8 aborda especificamente veículos de passageiros ou de cargas para uso rodoviário, equipados com motores de ignição para compressão ou centelha e com peso mínimo de 3,85 toneladas. Essa fase foi estabelecida pela Resolução número 490 do CONAMA em novembro de 2018. Sua implementação teve início em 1º de janeiro de 2022 e as novas especificações definidas devem ser seguidas por todos os novos modelos de veículos, independente de serem fabricados ou importados. Com o intuito de estabelecer novos limites máximos para emissões de gases de escapamento, partículas de ruído, ou seja, para controlar poluentes em geral, a fase P8 introduz padrões mais rigorosos de requisitos de durabilidade, sistemas de diagnóstico de bordo, também conhecidos como OBD, e testes em condições reais de uso. Equiparada à norma Euro 6, a fase P8 adota limites de emissões mais estritos, utiliza ciclos de teste mais representativos e incorpora um mecanismo anti-falha para assegurar o correto funcionamento e utilização dos sistemas de redução catalítica seletiva. Bom pessoal, meu nome é Matheus Lucas, eu vou dar continuidade aqui à apresentação. Vou falar um pouco sobre a Proconv Veículos Leves. Minha dupla ficou responsável por falar sobre o Proconv Veículos Pesados e agora eu vou dar início ao Proconv Veículos Leves. Primeiramente, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, no caso a Proconv, ela é instituída no Brasil em 1986 e ela representa uma política pública de caráter ambiental e tecnológico voltada à redução progressiva das emissões atmosféricas provenientes da frota automotiva nacional. No que tange aos veículos leves, a evolução do programa ao longo das suas fases, elas são identificadas pelas siglas GL1
até L8, ou seja, as fases da Proconv relacionadas aos veículos leves vai da fase L1 até a fase L8, e que funcionou transformações significativas na concepção, no dimensionamento e na calibração dos sistemas de propulsão veicular. Cada nova etapa, essas fases, ela impôs limites mais restritivos para poluentes regulados, como no caso no monóxido de carbono, o CO, hidrocarbonetos, como HC, e óxido de nitrogênio, o famoso NOx, e material particulado com MP. Assim exigindo da indústria automotiva a adoção de tecnologias como injeção eletrônica, catalisadores trifásicos, sistema de diagnóstico a bordo, conhecido como ABD, além de arquiteturas de motores mais eficientes, com injeção direta, no caso turboalimentação e comando variável de válvulas. Essa trajetória ela evidencia uma relação direta entre os marcos regulatórios ambientais e a modernização tecnológica dos veículos comercializados no país, especialmente no que se refere à eficiência energética e à mitigação do impacto ambiental da mobilidade urbana. E é fundamental a gente compreender como cada fase do Proconv para veículos leves influenciou a adoção de soluções tecnológicas específicas para o controle dessas emissões. A partir de L1, no caso que foi a primeira fase, com a introdução de limites básicos, até a fase mais recente, que é o L8, já alinhadas às exigências do caso do ciclo de condução em condições reais, RDR. E observava-se que um avanço contínuo tanto nas estratégias de combustão, quanto nos sistemas de pós-tratamento dos gases de escape. Agora eu vou começar introduzindo na fase L1, no caso na fase de veículos leves, a fase 1. A fase L1 do Proconv, ela é vigente entre 1988 e 1991 e foi a primeira a estabelecer limites legais para as emissões de veículos leves no Brasil, no caso com foco em monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio. Embora os limites eles fossem ainda pouco rigorosos durante a fase, essa fase ela introduziu exigências básicas para homologação ambiental, ou seja, obrigando os fabricantes a realizar ajustes nos motores, como o controle mais preciso da mistura do ar combustível e melhorias nos sistemas de ignição. Também foram regulamentadas as emissões evaporativas do carter, antecipando, no caso, controles mais avançados na fase seguinte. As diretrizes elas foram formalizadas pela resolução CONAMA número 18/1986 e detalhadas em estudos como o de Brancelion, que foi publicado na revista da Redalic. E durante este período, os veículos leves disponíveis no mercado, eles apresentavam soluções mecânicas ainda simples e tradicionais. Referente a essa fase, a gente pode citar alguns modelos como exemplos que abordava essa fase e que neles a gente pode mencionar como o Chevrolet, o Chevette, o Fiat Uno Mille e o Volkswagen Fusca, que são exemplos no caso de características que ilustram a frota dessa fase, conforme eu vou mostrar na figura a seguir. Aqui são 3 modelos, como foi mencionado, de carros que comportam a primeira fase dos veículos leves, no caso a fase L1. E aqui na figura A nós temos o Chevrolet Chevette 1.6 de 1989. Ao lado direito, na imagem B, a gente tem o Fiat Uno Mille e mais abaixo a gente tem o Volkswagen Fusca. No caso, são 3 modelos de
veículos leves que faziam parte da primeira fase de veículos leves, no caso o L1. Falando um pouco agora sobre a fase L2, que foi no caso a segunda fase, consequentemente posterior à fase L1. A fase L2 do Proconv, ela entrou em vigor a partir de 1992 e no caso ela representou um avanço significativo no controle de emissões veiculares no Brasil. E nesta etapa houve uma redução expressiva nos limites de emissão de poluentes, especialmente do CO e de hidrocarbonetos, e assim como os NOx, e o que levou à substituição gradual dos carburadores, no caso por sistemas de injeção eletrônica multiponto, ou então conhecido como MPFI. E para ser mais preciso, e também o que essa fase adotou era que fosse mais preciso no controle da mistura do ar combustível. E além disso, tornou-se comum a introdução do catalisador trifásico e do sensor de oxigênio e elementos fundamentais para a conversão eficiente de CO, hidrocarbonetos e NOx nos gases de exaustão. A fase L2 ela consolidou, no caso, o uso dessas tecnologias como um padrão para os veículos leves produzidos no país, ou seja, promovendo ganhos em eficiência energética e desempenho ambiental. As exigências dessa fase elas foram formalizadas por resoluções do CONAMA e são analisadas por Branchellium em publicação técnica disponível na plataforma Redalic. E com a evolução gradativa da indústria automotiva nacional, surgiram também modelos que incorporaram os primeiros sistemas de injeção eletrônica e controle básico de emissões. Dentre os principais representantes, nós temos a Volkswagen Gol 1000i e o Chevrolet Corsa Wind, assim como também o Fiat Uno EP. A gente pode ver mais abaixo os modelos desses três carros que fazem parte da fase L2. Na figura a gente temos o Volkswagen Gol 1000i, à direita temos o Chevrolet Corsa Wind e mais abaixo temos o Fiat Uno EP. Três modelos que na época representavam e abordavam as características da fase L2 da Proconv. Posteriormente à fase L2, nós temos a fase L3, que no caso é a terceira fase da Proconv relacionada a veículos leves. Ela foi implementada em 1997 e a fase L3 ela representou um salto no rigor dos limites de emissão para veículos leves, ou seja, exigindo reduções adicionais de CO também, de hidrocarboneto e NOx. A gente pode ver que a cada fase que vai se passando vai exigindo reduções adicionais no caso de CO, hidrocarboneto e NOx. E essa etapa ela consolidou, no caso, o uso do catalisador trifásico como equipamento obrigatório e ampliou também a aplicação dos sensores de oxigênio para permitir controle mais preciso da estequiometria da combustão. Assim, nessa fase também ela é marcada também porque também houve a evolução nos sistemas de controle eletrônico do motor, conhecido como ECU, e que passaram a operar com maior integração de sensores e autuadores, no caso. E além disso, as exigências passaram a abranger limites de emissões evaporativas mais severos, no caso impulsionando melhorias nos sistemas de vedação dos tanques e linhas de combustíveis e de combustível. As diretrizes dessa fase constam nas resoluções do CONAMA
assim também, como foi mencionado anteriormente, são discutidas por Branchellium. E referente a essa fase L3, os veículos lançados nesse contexto, eles já contavam com sistemas de controle eletrônico bem mais eficientes e catalisadores obrigatórios. Para essa fase a gente tem alguns modelos, no caso o que a gente pode citar como o Ford Fiesta Rocan, o Chevrolet Corsa MPFI e o Fiat Palio Fire, que a gente pode ver aqui mais abaixo esses três modelos. Na figura A a gente tem o Ford Fiesta Rocan, à direita na figura B o Chevrolet Corsa MPFI e mais abaixo o Fiat Palio Fire. Esses são três modelos que na época adotavam os critérios da fase L3. Logo em seguida a gente tem a fase L4, e a fase L4 ela entrou em vigor em 2003 com foco no caso na harmonização parcial com os padrões Euro 2. Ela introduziu limites ainda mais, no caso, restritivos em relação à geração de hidrocarbonetos e NOx, e reforçou os controles também sobre emissões evaporativas. Isso levou à otimização dos sistemas de recirculação dos gases de escape, no caso EGR, e a utilização mais eficiente de estratégias de gerenciamento térmico dos catalisadores. E além disso, os motores eles passaram a operar com mapas de injeção mais sofisticados, ou seja, visando reduzir emissões mesmo durante partidas a frio. Essa fase ela consolidou o domínio da injeção eletrônica e da eletrônica embarcada como elementos centrais para a conformidade ambiental dos veículos leves. E com a consolidação da tecnologia Flex e melhorias na eficiência energética, modelos como a Volkswagen Gol Total Flex, o Fiat Siena LX 1.3 e o Chevrolet Celta VH6 são modelos que adotavam, no caso, o que era estabelecido pela fase L4 do ProConv relacionado a veículos leves. Aqui embaixo a gente tem mais três modelos que fazem parte dessa fase L4, em que a gente tem na figura A o Volkswagen Gol Total Flex e à sua direita o Fiat Siena LX 1.3 e abaixo o Chevrolet Celta VH6, ou seja, três modelos que fazem parte, na época adotava o que era estabelecido pela fase L3, no caso fase L4, perdão. Posterior à fase L4, a próxima fase que foi introduzida foi a fase L5, e ela passa a ter vigor a partir de 2009, e ela representou a adaptação brasileira ao padrão Euro 3, e que no caso nesta fase os limites de emissão de inox e hidrocarboneto foram ainda mais significativamente reduzidos, ou seja, especialmente para veículos a gasolina e a álcool. Isso exigiu maior robustez nos sistemas de pós-tratamento, no caso com catalisadores de maior capacidade, e a introdução do segundo sensor de oxigênio após o catalisador, ou seja, viabilizando o monitoramento do seu desempenho. E tecnologias como a EGR, mais eficientes, variação do tempo de abertura de válvulas e melhorias nos sistemas de partida a frio também se tornaram padrão. A obrigatoriedade do monitoramento contínuo das emissões, ele iniciou os primeiros passos em direção aos sistemas OBD no país. E estas mudanças, mais uma vez, elas estão
documentadas nas resoluções do CONAMA e no estudo do Branchellian. Em relação a essa fase, a fase L5, a presença de diagnósticos embarcados em motores mais otimizados, eles marcou os veículos lançados nesse período. E temos como exemplos o Fiat Uno T-Jet, o Volkswagen Fox VHT e o Renault Sandero HI Torque. São 3 modelos de veículos que adotavam as normas da fase L5. Aqui a gente pode ver os 3 modelos. No caso, na figura A temos o Fiat Punto T-Jet. Na minha direita, na figura B, temos o Volkswagen Fox VHT. E embaixo, na figura C, o Renault Sandero HI Torque. Após a fase 5, temos a fase L6. E ela foi aprovada em 2012 e iniciada em 2014. Ou seja, ela foi aprovada em 2012, mas só teve seu início em 2014. E ela teve como base, já passada a ter como base o padrão Euro 4. Ou seja, com limites de emissão ainda mais severos. Ou seja, a gente pode ver que à medida que vai surgindo cada fase, eles vão tendo aquele cuidado ainda mais redobrado e batendo como posso dizer, um martelo para que a emissão seja ainda cada vez mais cautelosa e menores. Então, especialmente mais uma vez para o NOx e material particulado. E essa fase, a L6, ela marcou a introdução obrigatória dos sistemas de diagnóstico a bordo, ou seja, nesse caso de segunda geração, e exigindo dos veículos a capacidade de monitorar continuamente o funcionamento dos sistemas de controle de emissões e alertar o condutor em caso de falhas. A calibração eletrônica também tornou-se mais precisa, com estratégias adaptativas e controles de feedback em tempo real, e também houve avanços na injeção indireta de combustível, ou seja, permitindo combustão mais eficiente e com menor formação de poluentes. Conforme descrito mais uma vez por Branchellian, essa fase ela foi crucial para alinhar o Brasil aos padrões internacionais de controle ambiental. Com a difusão de tecnologias como injeção direta e o OBD, ou seja, sistemas de diagnóstico a bordo, nesse caso de segunda geração, modelos como a Hyundai HB20, o Toyota Etios e o Chevrolet Onix SPE 4, eles são 3 modelos de carros em que eles fazem parte da fase L6. E a gente pode ver mais aqui embaixo cada um desses 3 modelos, a ilustração de cada um desses 3 modelos. Na figura A tem o Hyundai HB20, na figura B tem o Toyota Etios, na figura C tem o Chevrolet Onix SPE 4, e são 3 modelos, como foi mencionado, que fazem parte da fase L6. Após a fase L6, a próxima fase do PROCONV relacionada a veículos leves é a fase L7. E ela teve início de vigência em 2015. E para novos projetos, ou seja, teve vigência em 2015 para novos projetos e 2026 para os demais veículos leves. Ela teve como base os requisitos do padrão europeu, no caso Euro 5. A fase L7 já passa a ter como base o padrão europeu Euro 5. E esta etapa ela promoveu uma redução significativa nos limites de emissão de NOx e de material particulado, exigindo seja um maior desempenho dos sistemas de pós-tratamento. E a gente pode ver que, mais uma vez, após o surgimento de uma fase na PROCONV, eles tomam aquele olhar redobrado e cuidado em relação a os limites de emissão. E voltando com isso, nessa fase ampliou-se o uso de catalisadores de maior eficiência, sensores de oxigênio de banda larga
e tecnologias como o filtro de partículas para motores com injeção direta, ainda que de forma inicial e não obrigatória. E além disso, sistemas de diagnóstico a bordo, no caso já de segunda geração, eles passaram a monitorar não apenas o funcionamento dos componentes, mas também a eficiência dos sistemas de controle de emissões ao longo do tempo. A L7 ela também consolidou o uso de motores como turboalimentação e comando de válvulas variável como estratégias para aumentar a eficiência energética e reduzir emissões. E complementando essa fase, ela serviu de transição tecnológica importante rumo às exigências mais severas que viriam com a fase L8, no caso que será falado mais à frente, e que é a última fase até o momento da Proconv relacionada a veículos leves. Na fase L7, nessa etapa, os veículos eles incorporaram de forma mais ampla tecnologias como turbocompressores modernos, controle variável de válvulas e melhorias no gerenciamento de emissões. E para essa fase temos alguns modelos como exemplo, como o Honda Civic 2.0, o Volkswagen Golf 1.4 TSI e o Chevrolet Cruze Turbo. E que a gente pode ver os modelos deles aqui embaixo, e que a gente tem na figura A o Honda Civic 2.0, na figura B o Volkswagen Golf 1.4 TSI e a mais abaixo o Chevrolet Cruze Turbo, ou seja, 3 modelos que adotavam as medidas relacionadas à fase L7. Por último, temos aqui a fase L8, que é a última fase até o momento para veículos leves, e ela teve a sua implementação iniciada em 2022 e é considerada a mais rigorosa já adotada no Brasil para veículos leves. Ou seja, ela passa a ser baseada no padrão Euro 6 e ela introduz pela primeira vez limites para emissões em condições reais de condução, além de ampliar os ciclos de ensaio laboratoriais. E nesse caso, a fase L8, os limites para NOx e material particulado foram drasticamente reduzidos, o que exigiu a redução de filtros de partículas para motores a gasolina de injeção direta. Os sistemas OBD eles passaram a ser mais completos, com capacidade de detectar falhas mesmo em condições transitórias de operação, e também cientificou-se a exigência por motores mais eficientes, no caso com o uso combinado de downsizing, turboalimentação e sistema de start-stop e controle térmico ativo. Os modelos mais recentes eles passaram a atender aos novos testes de emissões em condições reais e incorporando no caso sistemas avançados de pós-tratamento e gerenciamento energético. Para a fase L8 a gente pode citar alguns exemplos também de veículos leves, como o Toyota Corolla, nesse caso o híbrido e o 2.0, o Jeep Renegade Turbo e o Volkswagen Nivus TSI. Aqui a gente tem os modelos a ilustração desses 3 modelos. Na figura A temos o Toyota Corolla 2.0, na figura B o Renegade Turbo e mais abaixo na figura C o Volkswagen Nivus TSI. Esses são 3 modelos que adotam as medidas de controle pela fase L8. Aqui embaixo nós temos uma tabela, e que essa tabela vai mostrar tecnologias e mudanças nos motores por fase do Proconv em relação a veículos leves, ou seja, vai mostrar quais foram as mudanças nos motores à medida que foram surgindo essas fases, do L1 até o L8. A fase L1, como foi dito, um ano de início foi em 1988, e as tecnologias de mudança associadas a esses motores foram as seguintes na fase L1. No caso, teve aperfeiçoamento de carburadores, ajuste na mistura de ar combustível, melhoria no sistema de ignição, início do controle de emissões evaporativas, no caso os vapores do cartem. Essas foram as primeiras mudanças e tecnologias nos motores relacionadas à fase L1 que foram feitos. Já na fase L2
em 1992, teve a substituição do carburador por injeção eletrônica, conhecido como MPFI, introdução do catalisador trifásico, sensor de oxigênio no escapamento e controle estequiométrico da combustão. Na fase L3, no que teve início em 1997, catalisador trifásico obrigatório, ECUs mais avançados e maior controle eletrônico, melhoria no controle das emissões evaporativas e integração de sensores, como de temperatura, rotação e demais atividades. Já na fase L4, com o ano de início de 2003, tecnologia de mudança associada aos motores estava ligada a sistemas de EGR otimizados, introdução do VVT em alguns motores, estratégia para redução de emissões em partida a frio e gerenciamento térmico mais eficiente. Já na fase L5, com o ano de início de 2009, as mudanças foram sensor de oxigênio pós-catalisador, monitoramento da eficiência catalítica, início do OBD parcial, que mais para frente vai ter o OBD de segunda geração e obrigatório, início da adoção de turbo e dowsizing, VVT e sistemas flash mais robustos. Já na fase L6, com o ano de início de 2004, a gente já passa a ter um OBD2, no caso o OBD de segunda geração obrigatório. Injeção direta também, em ampla escala, EGR mais eficiente e resfriado, assim também como calibração eletrônica adaptativa e redução do material particulado. Na fase 7, com o ano de início de 2015 e 2016, como foi mencionado, o OBD ele passa a ser mais completo e eficiente. A gente tem mudança também nos motores, no caso tendo o início da adoção de GPF como filtro de partículas para motores GDI. Teve também avanço no controle térmico dos gases e maior uso de turbo, VVT e dowsizing. Já na fase L8, que é a fase mais atual e a última até o momento, com o ano de início de 2022, as mudanças foram o teste de emissões em condições reais, GPF obrigatório para motores GDI e OBD avançado com diagnóstico dinâmico. Também com uma adoção ampla de start-stop, turbo e tecnologias de eficiência energética, uma das coisas mais principais também é que a fase L8 ela tem como base a conformidade com Euro 6. Agora falando um pouco sobre a comparação entre com o Procon e os padrões Euros, ao longo da evolução, a Procon ela passou a se alinhar progressivamente com as normas europeias de controle de emissões, especialmente no caso a partir da fase L3, e a harmonização técnica com o padrão Euro permitiu, no caso, a adoção de tecnologias já consolidadas internacionalmente, ou seja, facilitando a adaptação dos fabricantes nacionais e a inserção de veículos brasileiros em mercados externos. A fase L4 do Proconv, por exemplo, ela apresenta limites semelhantes aos da norma da Euro 2, enquanto a L5 corresponde aproximadamente à Euro 3. A fase L6, implementada em 2014, ela impôs restrições equivalentes à Euro 5, com foco na redução de dióxido de nitrogênio, NOx, e material particulado nos motores a diesel. Já a fase L8, no caso que é vigente desde 2022, ela busca convergência com os requisitos da Euro 6D, incluindo a introdução dos testes em condições reais de condução RDE real, Real Drive Emissions, e ciclos laboratoriais mais representativos. Essa equivalência ela permitiu avanços importantes, em que a gente pode citar algum deles, como a adoção de filtros de partículas para motores a gasolina, o GPF, a obrigatoriedade do sistema OBD de terceira geração, que monitora continuamente o desempenho do sistema de controle de emissões, limites mais rígidos para emissões evaporativas e em partidas a frios, incorporação de padrões de certificação de emissões baseados em desempenho real e não apenas em laboratório.
E essa padronização, ela também criou uma base normativa mais robusta para a futura regulamentação de emissões de CO2 e para a expansão de tecnologias híbridas e elétricas do Brasil, em conformidade com diretrizes europeias de neutralidade de carbono. Agora eu vou falar um pouco sobre a avaliação do ciclo de vida veicular, ou seja, o LCA, e o PROCONV. Embora o PROCONV ele tenha o foco principal, a redução das emissões durante o uso dos veículos, ou seja, no seu ciclo ativo de operação, a abordagem mais abrangente da avaliação do ciclo de vida, ela permite considerar o impacto ambiental desde a extração das matérias-primas até o descarte final do veículo. Isso inclui as etapas de fabricação, distribuição, o uso e pós-uso, ou seja, possibilitando uma análise mais precisa e pegada ecológica total de um automóvel. Com o avanço das fases PROCONV, principalmente a partir da L6 e L8, diversas tecnologias embarcadas para controle de emissões contribuíram indiretamente para a melhoria do desempenho ambiental no ciclo de vida total. Ou seja, entre os benefícios a gente pode citar alguns que a gente pode destacar como mais durabilidade dos componentes eletrônicos e do sistema de exaustão, reduzindo a necessidade de substituições frequentes, redução no consumo de combustível, o que implica menor demanda de extração, refino e transporte de derivados de petróleo ao longo da vida útil do veículo. Também podemos citar a desmaterialização de componentes, ou seja, o uso de materiais mais leves e eficientes, no caso que reduz a energia empregada na produção e o impacto no descarte. Temos também a adoção de catalisadores e filtros recicláveis, como sistemas SCR e DPF, cujos metais preciosos podem ser reaproveitados. E mais um ponto é a eliminação de tanques auxiliares de partida a frio, ou seja, reduzindo a complexidade e o uso de materiais plásticos e metálicos. No entanto, é importante a gente destacar que os próprios sistemas de controle de emissões, por exigirem tecnologias complexas, como sensores, catalisadores eletrônicos e catalisadores e eletrônica embarcada, ele também aumenta o impacto ambiental na fase de produção. Além disso, o uso de materiais raros em sensores e catalisadores, eles exigem práticas mais eficazes de logística reversa e reciclagem, a fim de não transferir o ônus ambiental da fase de uso para a fase de descarte. Portanto, o PROCONV, apesar de não ser um programa diretamente voltado ao LCA, ele impulsionou melhorias ambientais não apenas no uso dos veículos, mas também ao longo de todo o seu ciclo de vida, ao estimular o desenvolvimento de veículos mais eficientes, duráveis e tecnologicamente avançados. E essa abordagem ela converge com as diretrizes internacionais de sustentabilidade da indústria automotiva, que cada vez mais ela integra o conceito do berço ao túmulo, cradle to grave, em suas avaliações ambientais. Essa foi um pouco uma introdução, uma contextualização em relação à avaliação do ciclo de vida veicular e o PROCONV. Vou falar agora um pouco sobre as perspectivas futuras para o PROCONV e a motorização veicular. O avanço das fases do PROCONV até o estágio atual, no caso L8, para os veículos leves e P8 para os pesados, ele já proporcionou reduções expressivas nas emissões de poluentes atmosféricos. No entanto, os desafios ambientais contemporâneos eles exigem ampliação do escopo regulatório para além dos poluentes locais, como NOx, hidrocarbonetos e matéria particulada, e em direção ao controle das emissões de gases de efeito estufa, em especial dióxido de carbono, ou CO2. A principal tendência para os próximos ciclos regulatórios, no caso como a possível implementação do PROCONV L9, é a incorporação de limites para emissões de CO2
em indicadores de eficiência energética, como já ocorre nos regulamentos norte-americanos, CAF Standards, e os europeus, como o regulamento E 2019/631. Isso deve impulsionar ainda mais o desenvolvimento de veículos com motores de combustão interna altamente eficientes, além de motores híbridos e elétricos. Além disso, espera-se o uso de metodologias como o WLTP, os testes RDR, ou seja, testes drives reais de emissões, de forma mais ampla e obrigatória, promovendo assim, no caso, mais realismo nos ensaios de emissões e consumos. Essa abordagem ela também está alinhada na necessidade de integrar os conceitos de LCA, ou seja, avaliação do ciclo de vida, à regulamentação, de modo a considerar impactos ambientais totais, desde a produção até o descarte do veículo. Outro aspecto relevante nas perspectivas futuras é a descarbonização progressiva da matriz veicular, ou seja, apoiada por alguns aspectos como veículos elétricos, a bateria e híbridos, plug-in. Temos também o uso de biocombustíveis avançados como o etanol de segunda geração e o HVO, no caso o óleo vegetal hidrotratado. Outro ponto é o desenvolvimento de tecnologias baseadas em hidrogênio, como as células a combustível, o FCEV, especialmente para veículos pesados. No Brasil, a continuidade do Proconv ela deverá estar associada ao avanço de programas como Rota 2030 e a Estratégia Nacional de Mobilidade de Baixo Carbono, no qual incentiva o desenvolvimento tecnológico local e a transição energética no setor automotivo. A integração entre políticas regulatórias, incentivos industriais e consumo consciente será fundamental para garantir que tanto ganhos ambientais sustentáveis nos próximos ciclos da mobilidade. Por último, a conclusão é que ao longo das diferentes fases do Proconv, tanto para veículos leves quanto pesados, observou-se uma evolução significativa em termos de controle de emissões, eficiência energética e avanço tecnológico dos sistemas veiculares. A introdução progressiva de limites mais rigorosos para poluentes atmosféricos como monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxido de nitrogênio e material particulado, no que impulsionou a indústria automobilística nacional a incorporar soluções, no caso, inovadoras, como a injeção de eletrônica, catalisadores trifásicos, recirculação de gases de escape, o EGR, no caso, o controle eletrônico de combustão e sistemas de diagnóstico embarcado, o OBD. Nos veículos leves, os ganhos mais evidentes envolveram a melhoria do desempenho ambiental, sem comprometer a digeribilidade, com a adoção de motores mais compactos e eficientes, no caso, sistemas FlexFlow, tubo alimentação e, nas fases mais recentes, filtros de partículas, no caso, o GPF, e tecnologias híbridas. Já para os veículos pesados, a transição ela envolveu o uso de pós-tratamento de gases como sistemas SCR, ou seja, redução catalítica seletiva, filtros DPF e gerenciamento eletrônico completo do motor, ou seja, possibilitando a drástica redução das emissões mesmo em motores de alta potência. E já em termos ambientais, o resultado dessas medidas ela foi a queda acentuada dos níveis de poluição veicular nas grandes cidades, que a gente pode ver que ao longo do que foi relatado aqui, a cada fase ela se preocupava cada vez mais e tinha um maior rigor para que fosse diminuído ou fosse tomado medidas para ter essa queda dos níveis de poluição veicular nas grandes cidades, ou seja, colaborando para a melhoria da qualidade do ar e da saúde pública. Do ponto de vista técnico, o programa também serviu como vetor de modernização da frota, aumentando a competitividade industrial e alinhamento com padrões internacionais, como os regulamentos Euro, que a gente pode ver que teve algumas fases da fase, por exemplo, da fase L de veículos leves, que ela teve como base os regulamentos da Euro.
E assim o Proconv ele consolidou-se como uma das políticas públicas ambientais mais bem sucedidas no setor automotivo brasileiro, ou seja, promovendo benefícios diretos à sociedade e ao meio ambiente e ao desenvolvimento tecnológico nacional. Esse foi a apresentação do trabalho e quem consistia na apresentação do Proconv relacionado a apresentar as fases, tanto para veículos pesados como leve. E essa foi a apresentação.